Mas dizer que eles vão direto para a condenação, ou ainda criar o inferno de fogo para eles, quer dizer que eles vão ser ficar sendo queimados, pulando lá no meio do fogo e o diabo com um garfo quente catucando eles, isso é de uma pobreza franciscana. A gente tem que ir mais além do conhecimento, buscar o verdadeiro conhecimento para saber quem foi Hagar, saber o que levou ela a agir daquela maneira e saber se ela não recebeu o indulto. Não é uma mulher que vai marchar para a vida no futuro. Quem sabe se ela não é já uma salva, uma liberta. Nós não podemos condenar ninguém, muito menos os seus descendentes. Estão no caminho errado? Estão. Mas ainda não é o fim. A pessoa ainda pode pedir o indulto. E o indulto todo-poderoso é muito bom. O indulto dele, depois de dado, ninguém revoga. Ninguém revoga. Nós falamos isso semana passada. Quando o rei de Nínive baixou o decreto que todo mundo tinha que jejuar e tinha que nem dar comer aos animais, não era para dar comer a nenhum bicho. Todos os bichos tinham que jejuar junto com o ser humano. Isso não foi solicitado do Todo-Poderoso, o jejum dos animais. Mas ele baixou o decreto e todo mundo obedeceu. E todos os ninivitas receberam o indulto. Porque nunca o Todo-Poderoso é como muita gente que lê mal a Briba, eu digo assim criticando, que ele chama de Bíblia, mas lê e não entende, diz, esse Deus aí é um carrasco, é um tirano. Não. Ele é muito bom. Os exemplos de perdão da Escritura Sagrada, ele se preocupa com a raça humana. Exemplo, se ele tira o ar da terra, não precisa nem ser 5 minutos. Todo ser humano morre. Aliás, melhor dizendo, todo ser vivo que tem vida morre. O ar sendo tirado da terra, todo mundo morre. Inclusive é ele o dono do ar. Se ele tirar o ar da terra, não fica nenhum vivente. Todo vivente morre. Então ele é bom por esse motivo. Segundo motivo, manda chuva para dar a lavoura, da qual vem os comestíveis. Todo comestível que o homem come na face da terra é a orientação dada por ele. Se ele retirar o alimento da terra, morre todo mundo de fome. Ele é muito bom por dar comida. Se eu for aqui citar exemplo que ele é bom, está no Salmo 136, é só Salmo 136, é só você ler. Começa lá falando assim, aí Yahavehu é bom. Mas isso, Yahavehu é bom. Cita a palavra bom, me parece que 17 vezes. Aí 17, 9 fora, 8. Isso acaba lá da numerologia, provando que ele é perfeito, muito bom. 18 vezes. 8, 17, 9 fora 8, provando a bondade dele ao máximo, porque o número 8 representa o infinito. Então ele é muito bom. Mesmo ele destruindo muito ser humano ruim que teve na face da terra, ele ainda é bom. Porque ele destruiu o que a pessoa merecia. Ele destruiu só quem merecia ir ao extremo. Exemplo, muita gente diz, ele é um carrasco, ele mandou matar a criança de peito. É? E quem era aquele povo que ele mandou matar? Você leu a história daquele povo? O povo fenício, perverso, foi mandado Shaul não deixar ninguém vivo. Shaul foi, recebeu propina do rei e não matou o rei. Então o Todo-Poderoso, quando ele manda matar uma pessoa, é porque tem causa, porque ele diz, não matarás. Ela não matarás sem causa. Mas o indivíduo, veja só, o indivíduo entra num ônibus, sequestra todo mundo. Com uma arma, está todo mundo desarmado e sequestra. Não tem que a polícia ir lá deter o indivíduo? Ou ele vai matar todo mundo inocente? Tem acontecido caso nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um indivíduo entrou num ônibus, sequestrou a refém, o policial deu o tiro a 20 metros de distância e matou a refém. Isso está com uns anos atrás, não está nem 10 anos isso. Ora, matou o refém e deixou o bandido vivo. Mas não era para ele fazer o contrário, matar o bandido e deixar a mulher que estava tremendo na mão do refém? Então, o que eu quero dizer é isso, que a maldade tem que ser extirpada. Tem que ter alguém que tenha autoridade para destruir a maldade. E nenhum ser humano está apto moralmente para ter essa qualificação, essa qualidade de destruir os demais ímpios. Porque todo mundo tem pecado. O Todo-Poderoso, ele sim vai fazer a guerra santa. A guerra sagrada. Está lá no Apocalipse que diz, e congregaram no lugar que em hebraico se chama Harmagedon. E esse lugar vai destruir descendente de Hagar, descendente de Sarai, de qualquer etnia que cometeu impiedade. Porque senão nós vamos ficar sem entendimento. Vamos ficar igual a Kefa. Kefa, quando ele recebeu a orientação, olha, tu vai ter que ir assim, tal e tal. Ele disse, de maneira nenhuma, tá nada, eu vou na casa do gentil, não vou. Aí ele foi, teve um sonho, tal e tal. Aí
A voz disse, pare de chamar impuro com aquilo que Yahvé consagrou. Pare de chamar impuro. Aí ele agora entendeu que quando Cornélio bateu em sua porta, Cornélio agora não era mais um porquinho, era uma ovelha. Cornélio tinha tomado banho nas águas hebraicas, Cornélio agora era um hebreu, passou a ser um hebreu, ele não era mais gentio romano. Então, Kéfo recebeu em sua casa, não fez mais acepção de pessoas. Aí foi quando ele disse, eu me apercebo que Elohim não faz acepção de pessoa, mas em cada nação, o homem que faz pratica a justiça, lhe é aceitável. Então, irmão, de hipótese alguma, é aceitável nós condenarmos todos os descendentes de Hagar conforme é a interpretação do protestantismo. Não, de hipótese alguma. Nós temos que entender que em qualquer nação do mundo tem pessoas boas. Claro que a maldade hoje, ela está permeada. A maldade e a falta de caridade, a falta de afeição, ela está esparramada no mundo todo. O mundo inteiro já age no maligno. Muito bem, está escrito. Porém, ainda existem pessoas em diversas localidades da Terra, do planeta, de todos os países, que são pessoas íntegras, são pessoas justas, que estão gemendo e suspirando por causa dessas coisas repugnantes. Seja descendente de Hagar, seja descendente de Mãe Sarai, de qualquer etimologia. Acho que o Jota está perguntando para chamar. Jota entrou? Tá Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele talvez ele caiu, vou chamar novamente. Estou chamando de Jota aqui. Então, irmãos, vamos mais uma vez a uma rodada de perguntas. Inclusive o irmão Sidney não foi perguntado. Sobre a questão de Hagar, irmão Sidney. O que foi que o irmão Sidney entendeu? O Jota conseguiu entrar? Não. Irmãos, Pode falar. Tá ouvindo, Sidney? sim, Pode falar. o que eu entendi é assim, que ela realmente ela agiu de forma leviana, né? Assim, agiu pelo ego, né? Assim, desrespeitando o Sarai. Certo, É assim que eu vi. certo. Mas com relação a... Deixa eu aproveitar. Pois não. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Isidório, para você, né, para Valdeci, principalmente você, né, que tem, assim, parece ter mais conhecimento, mas acho que o Valdeci também. Os judeus cativos por séculos no Egito, eles eram de uma descendência específica de Sara ou de Agar, ou não? Não, era de Sarai mesmo, porque era das 12 tribos. Eles eram das 12 tribos. Agora, uma tribo, que eu não lembro agora, parece que foi a dos Levita, quiseram formar um levante antes para a libertação dos 400 anos. Aí eles foram advertidos, olha, foi-nos dito que seria depois de 400 anos, Yahvé vai voltar a sua mão e nos libertará. Mas aí eles obedeceram e foram todos mortos pegam no caminho e não conseguiram escapar. No escrito do justo tem esse relato, a tribo se eu não estou errado, a tribo de Levi, mas foi uma das tribos que antes ela se revoltou. E as 12 tribos eram todos descendentes de Yaakov, que passou a ser Israel, que foi levado para o mito Israel já velhinho, que quando ele chegou lá, ele viu os filhos de Yosef, e ele colocou a mão na cabeça de Efraim, quando era para colocar no do outro. E aí Yosef disse, não pai, o primogênito é esse aqui, mas o texto estava já ruim da vista. Então, são aí a prova de que foram os descendentes de Sarai, que foram levados para o que o país chama Egito. Todos eles ali, entendeu? Todos eles ali. Sim. Entendeu? Entendi. Então, assim, a descendência de Agar, ela não é considerada das 12 tribos, é isso? Ou Tem, também? é outras 12 tribos. Tem os outros as 12 tribos de Hagar, é outro povo. Tem 12 tribos também. Tem. De onde vem os coraxitas? Outra etnia. Sim. Eles não guardaram a palavra Não. Altíssimo como os descendentes Isso. Eles só começaram. de Jacó. Eles eram politeístas. Eles se espalharam mundo afora sem uma crença definida. No ano 600 e
No ano 670, Muhammad, que era descendente dela, Muhammad ele casou com uma viúva rica, herdou muito, ela morreu, ele tinha ainda uma pouca idade. É que vou chamar Maomé. Muhammad, ele foi lido para ele a versão chamada latina. E ele disse, não é dessa maneira. No escrito de Filipos, lá tem escrito, Yahvehu é o único Elohim, e Yahoshua Hamashia é o seu maior profeta. Ele disse, não, coloque aí Alá é o único Deus, e Muhammad é o seu único profeta. Você é o único. Alá não tem outro profeta. Segundo segundo diz que eles falam de Ioná, que chamam Jonas, eles falam de Moshe no Alcorão. Mas ele diz lá que Maomé é o único profeta. A contradição, cheia de contradição, tem uma contradição bárbara lá no Alcorão. Mas no livro de Filipos, que eu tenho aqui, tem escrito Yahvehu é único, e Yahoshua Hamashia é o seu maior profeta, dizendo que tem outros, entendeu? Nós temos que confessar que Yahvehu é único, tudo bem, só é um mesmo. Mas o Alcorão é um plágio da chamada Bíblia Latina Católica. O Alcorão é um plágio. Por isso que eles torcem. Eles chegam a dizer no Alcorão um argumento exaustivo, terrível, que eu acho que nem Hagai ia concordar com isso. Quando eles querem argumentar que por Ishmael ter nascido primeiro, ele é que tem o direito de primogenitura, ele é que tem o direito de herdar tudo de Abraão, e que Itzhak é um bastardo. Itzhak é filho da mulher verdadeira, da legítima, e o Alcorão diz isso. Ele lá assevera dessa maneira, que Sarai foi como se fosse uma prostituta. Sarai não podia herdar nada. É um erro deles. Agora, a minha pergunta para você ainda agora, você acha que Hagar foi perdida, não tem salvação, não tem libertação para ela? Irmão Isidoro, eu não sei, eu não sei. Não podemos dizer isso, irmão. Não podemos ser leviano. Assim, se você perguntar assim, Nero tem salvação, ou Hitler tem salvação, é bem mais fácil responder que não, mas eu não sei o tanto que ela foi pecadora. Ela realmente não agiu da melhor forma, mas eu não sei se ela tem salvação ou não, eu não sei dizer. Tem sim, Lucide. Ela tem salvação. Por que ela tem salvação? Ela é uma filha do Egito, não é verdade? Agar é uma filha do Egito. Mas não é por ser filha de Egito que ela não vai ter salvação. Assim como no Egito. Não é só porque é o Egito que não vai ter salvação. Mas sim, o Aldir disse, se não perdoou, mas vai ser perdoado. Só porque recebeu seu filho na casa do Egito. Se não foi perdoado ainda, vai ser perdoado. E o Egito será um cordeiro manso. Uma ovelha mansa, incapaz de fazer qualquer mal. Então, Hagar é uma filha do Egito, sim, ela tem salvação. Tá, é isso aí mesmo. O correto é entender dessa maneira. Eu perguntei para nós provocarmos a discussão. A discussão no bom sentido, é claro. Eu fiz a pergunta e o irmão Cid respondeu com sensatez. Porque nós sabemos dizer que Adolfo Hitler, Mussolini, esses que o irmão falou aí, são salvos. É um pouquinho complicado dizer isso, porque o que eles cometeram foram coisas bárbaras. Eles e Alexandre o Grande, Ciro, embora que Ciro é tido como o apacentador de Yahvehu, libertou o seu povo, mas o Ptolomeu do Egito, outros e outros tiranos da humanidade, diversos tiranos da humanidade. Tá? Mas com relação a Hagar, não podemos colocar nossa mão e dizer assim, ela é uma condenada, ela vai direto para a segunda morte. Não podemos dizer isso. Por quê? Uma, que ela cometeu algum ato de justiça. E todo ato de justiça que se é praticado é levado em consideração. O Todo-Poderoso, ele usa, provérbio diz isso, ele usa balança e peso justo. O que é que significa isso? Não é que ele tem uma balança, literalmente, para botar os pesos lá, não. Peso de 1 quilo, peso de 2 quilos, peso de tantos gramas. Ele pesa a coisa de acordo com o seu teor. Quer dizer, ele julga segundo a reta justiça. E quem é o homem, mero tolo mortal, para dizer, estás fazendo assim ou assado a ele? Quem é que pode se tornar seu conselheiro? Como está lá em Romanos, capítulo 8.
Quem é que pode dizer faz assim ou faz de outro jeito, outro método? Eu não posso dizer que o método dele está errado. Porque o texto diz que nós temos que ter lealdade e submissão a ele. Como o próprio Islã está errado, mas eles têm essa expressão. Eles têm esse método, lealdade e submissão. Lealdade e submissão ao Todo-Poderoso e a Haveru. O Todo-Poderoso quer lealdade e submissão. O que é que a Escritura diz? Ele diz a todo ser vivente: eu não me agrado na morte do que morre. Eu não me agrado na morte do que morre. Muito patente para ele. Porém, ele quer que o homem faça um recuo. Recuo de quê? Recuo de suas atitudes errôneas, dos seus pecados. E continue vivo. Está lá no profeta que chama de Ezequiel. Eu não me agrado na morte do que morre. Então ele diz isso para a mulher e para o homem. Disse isso para Hagar lá. Hagar queria morrer no deserto. Hagar queria morrer. Ela queria morrer de sede. O que ela viu no deserto? Ela falou que viu alguma coisa. Mas ela viu descer um melá. Desceu um melá para falar com ela. Então essa mulher não era qualquer uma. Não era. Uma que ela cumpria. Ela lavava o prato que Sarai comia mais Abraão. Era serva. Ela submeteu a sua dona, lavava as roupas da casa. Vamos levar tudo isso em consideração. Quer dizer, será que o Todo-Poderoso não vai pesar isso? Que ela fazia todos os afazeres da casa. A Sarai era velha também. Porque Sarai já era velha, como foi analisar isso daqui. Sarai já tinha cabelos brancos, já tinha cabelo branco, já estava debilitada. E não podia fazer quase mais nada. E ela era mais nova, muitos anos. Era robusta. Era robusta. Então, ela fazia todo o trabalho e ainda ajudava a cuidar do menino que nasceu. Quando Itzhak nasceu, ela cuidava também desse menino. Então, tudo isso vai ser pesado na balança. E a balança do Todo-Poderoso não é como a balança de Anubis lá do Egito, do deus Chacal, que pesava uma pena e um coração. Os meninos brigavam muito. E, como eles dizem aqui, os meninos brigavam muito. O texto lá diz, o mesmo Bereshit, que nós conhecemos, o Gênesis, diz que eles começaram a brigar. Por o filho dela ser maior, mais robusto, batia no menino mais pequeno. Foi quando Sarai pediu a Abraão que tirasse ela dali, que não queria que o filho dela herdasse com aquele. Mas Ismael é levado, no caminho um anjo, um melá desce de Hagar. Hagar, o que estás fazendo? Ela disse aqui, eu briguei com a minha dona e estou indo embora. Olha aí, mas o melá disse que ela seria uma grande nação e ela seria também protegida. Porque o filho dela já nasceu. Agora não podia matar mais a criança. Ela já deitou com Abraão, ficou grávida, o menino nasceu, agora o menino teria que ser criado. E todo ser vivente merece se alimentar, merece ser criado. Então, agora a atitude de cada um vai depender da sua cultura, do seu meio que vive, daquilo que a pessoa quer aprender. Né? Então ela foi uma grande mulher, ela cometeu atos de justiça, e ninguém pode botar a mão e dizer Sarai, Hagar é uma mulher perdida, ela vai direto para a segunda morte. Não podemos julgar. É imperfeita. Né? Diz que, a Escritura diz assim, em Eclesiastes, que todo livro tem essa escritura aí. Almeida, qualquer uma. E o texto não foi deturpado, não. Não há homem justo, puro, totalmente na terra, que faça unicamente o bem, sem jamais pecar. Em consonância com isso, Shaul Rachalia, que o povo chama Paulo, em Corinto ele diz, ele relata, quando eu quero fazer o bem, já tenho feito o mal que não queria. Então muitas vezes o ser humano comete delitos inadvertidamente, esquece que aquilo ali é errado e pratica. Nós só vamos nos aperfeiçoar quando nos alimentarmos das árvores da vida. Lá no Apocalipse diz que vamos comer do fruto da árvore da vida e os seus frutos servirão de cura para as nações. Cura de quê? Não é só da doença, é cura da imperfeição, cura dos pensamentos malévolos, para o juiz pensar bem. Hoje, todo ser humano tem no mínimo 5 minutos de loucura por dia, mas tem pessoas que podem chegar até meia hora. Varia muito isso. Freud pesquisou esse assunto e outros neurologistas, pesquisadores, diz que o ser humano moderno pode ter meia hora de loucura ou até mais. Quando você vê a pessoa louca,
Aquela meia hora se estendeu mais, a pessoa foi insano, foi cometendo erro, cometendo crime e está totalmente louco. O mundo tem um monte de louco na Terra hoje, você sabe disso. A gente vê isso em todo lugar, um monte de gente sem bom senso. Quer que a verdade seja mentira a todo custo. Transforma a verdade numa mentira. Você vê que a pessoa está contando uma história que não tem nenhum sentido. Entretanto, essas pessoas estão espalhadas na face da Terra. Nós podemos condenar? Não, de hipótese alguma. Nossa boca tem que ter o freio. Porque lá em Jacó, que chamam Tiago, diz assim: quão pequena é a língua e quantas obras fanfarronas ela pode fazer. Da mesma boca procede bênção e maldição? Opa, vamos lá voltar para um profeta que foi chamado para ser pago para amaldiçoar Israel. Está escrito como Balaão, mas o que está no original é Biliam. Biliam foi chamado por um rei lá para amaldiçoar o povo de Israel. Tentou. Conclusão, chegou ele. Olha, ele disse lá o rei, chamou ele para amaldiçoar. Olha, eu não posso amaldiçoar esse povo que sai com uma leoa para pegar a presa. Israel é desse jeito. Quando ele sai, ele foi abençoado e não tem maldição que pegue ele. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Elohim abençoou. Então nós também não podemos amaldiçoar de hipótese alguma. Nem o próprio Elohim, ele quer amaldiçoar ninguém. Não. A própria pessoa, pela sua atitude, se amaldiçoa. Por exemplo, tem uma história que não está na escritura, mas é bem interessante. Diz que um homem andando na praia, andou e cansou. Aí ele disse: aonde é que está esse todo-poderoso do universo que não olha para mim? Cadê esse aí? Aí ele olhou para trás e viu um canto que não tinha pegado as pegadas dele. Aí de repente apareceu na areia escrito: olha, esse período que não tem tuas pegadas, eu estava te levando nos meus braços e tu não visse. Eu estava te levando nos meus braços e tu não visse. Então o Todo-Poderoso é por demais bom. Ele é a epítome da bondade. O que é o que significa a palavra epítome? Epítome em português significa o que está por cima, o mais alto degrau. Então o Todo-Poderoso está acima de tudo. Ele pisa no mal e está na epítome do bem. Então ele não condena, não quer condenar ninguém. Ele é só bondade, apesar de que tem aqueles que dizem: ah, ele é um tirano, ele é mau, já matou não sei quem, ele mata, ele fere. Ora, ele é o dono de tudo, ele é o oleiro e eu sou o barro. O barro não pode dizer ao oleiro: por que, oleiro, você me fez telha? Por que você me fez tijolo? Ou por que você me fez um filtro? Ou por que você me fez o outro vaso com qualquer finalidade? Ele é que usa o vaso como ele quer, da forma como ele quer. Porque ele usa da maneira dele. E o homem tem que se submeter à vontade dele. Não adianta o homem querer estabelecer método, porque o método humano é sempre falho. O método humano não é o verdadeiro. Eu creio que os irmãos estão me entendendo, né? Os irmãos estão me entendendo. Vamos novamente comentar. Dona Cícera, comente alguma coisa sobre o assunto que eu estava falando. Está ouvindo, Dona Cícera? Nessa história da Agar, ó, a Bíblia, a Escritura não fala, né, muita coisa, mas vai saber quantas vezes essa Agar foi para a cama com Abraão, né? Isso. Isso foi o filho da carne, né? Que a Sara roubou a treta lá, né? O filho da carne que fala, né? E eu escuto muito por isso, e esse povo não tem salvação porque foi filho da carne pela desobediência da Sara. Ela não confiou no Senhor, né? Que o Senhor falou que ela ia ficar grávida. E ela não confiou, né? É claro. O ser humano sabe como é que é, né? Imperfeito. Então, aí Agar, ninguém sabe quanto tempo essa mulher ficou tendo relações com esse homem, né? Com Abraão. Então, na mente dela, né? Na mente dela, ela... não sei como era naquela época, né? Dos homens, da mulher, né? Não tinha liberdade, não tinha tanta liberdade como hoje, né? Então, aí ela ficou achando que ele iria ficar do lado dela e não da Sara, porque a Sara já era uma mulher mais velha, né? Isso. A resposta a essa pergunta, essa pessoa está aí citando,
ela... condenar, né, falar que ela vai pro inferno, não. E isso, muito... Nós não temos pra fazer E isso, é o que eu quero dizer. Porque o Todo-Poderoso jamais ele quer uma coisa dessa. É claro, Jamais ele quer uma coisa dessa. Perfeitamente. Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Mesma coisa que a pessoa que cometeu um monte de atrocidade, se pedir perdão de coração, né, ele perdoa. claro. Mas tem que ser opção, né, e não pecar mais. Né? Como ele disse daquela mulher lá, vai, né? Pegou a mulher lá no adultério, né? Vai e não peques mais. Né? Perfeitamente. Isso, meu irmão. Exatamente. Porque, veja bem, eu não acredito, né, que uma mulher indo pra cama uma vez com um cara, ela fica grávida. É muito difícil. Mas não prova o livro. Se ele não fez alguma promessinha pra ela lá na cama, na hora do vamos ver, né? Alguma promessinha pra ela ficou, né? Porque, veja só, ela... O texto mostra bem claro que ela ficou grávida. Então, possivelmente, o período de 10 meses, porque dá 9 no calendário aqui, para uma criança nascer no calendário correto, são meses lunares de 28 dias, são 10 meses. O período que ela ficou grávida, por certo, ela também teve relações com ela, ou antes já vinha tendo um período aí. Agora não vai se dizer que foram 5 anos, mas talvez 2 anos, para ela ficar grávida 2 anos, que no calendário correto, são 2 vezes 364 dias, quer dizer, dá quase 700 dias, 2 anos, quer dizer, porque ela ficou grávida de imediato, mas não vai dizer que foi a primeira vez que teve relações só com ele, possivelmente tiveram várias vezes, isso é só está dizendo aí para a gente explanar melhor o assunto. Agora, o que quer se dizer é que ela vinha trabalhando para eles, sem receber salário, lavando, cozinhando, e não só para eles. Tinha outros escravos, outras pessoas que estavam ali naquela comunidade. E ela era o pivô ali de frente de comandar tudo isso aí. Ela lavava, cozinhava, cuidou do filho dela e depois deu assistência a Sarai quando Sarai ficou grávida. Tudo isso aí está escrito. E nos apócrifos, nos escritos que Roma tirou, tem mais detalhe desse acontecimento. Então, mediante o que ela fez de bondade, está escrito, cada um será julgado segundo suas obras. E nos é aconselhado não julgar ninguém. Não podemos nos julgar segundo a justiça ímpia. Eu tenho que ter o bom senso, se me atrever a fazer o julgamento, fazer segundo a reta justiça. Foi o que Yahoshua disse. Yahoshua disse bem claro, julgai segundo a reta justiça. Então tem uma justiça que é reta. Aquela que não olha para parentesco, para dar privilégio, praticar o chamado nepotismo, que dá privilégio a parente. Então, sabemos com muita clareza que Yahoshua não foi contra que nós fizéssemos julgamento. Porque ele disse que os 12 que seguiram ele iriam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles, quanto a vós que ficaram comigo, vocês vão julgar. Olha aí, agora diz, julgai segundo a reta justiça. Aí nós podemos dar um parecer se for favorável, sem ver o lado, tem que ver os dois lados. Ela foi mãe de um filho adúltero? Foi. Mas a sua dona foi quem armou toda a história. Foi quem projetou. Olha, vai lá, se deite com minha serva para você me dar um filho. Então ela não foi de todo errado. Nós temos que ver os dois lados. E ver o que ela também sofreu. Assim, a questão de ter sido abandonada no deserto, ficar com sede, ficar com fome. E antes ela morava num acampamento com uma certa regalia, veio de um palácio, passou vários anos nesse palácio, comia do bom e do melhor, e foi agora para o deserto, andar peregrina até chegar no lugar onde foi armada as tendas. Tem que levar em consideração tudo isso. Não podemos de forma alguma usar o termo para condenar ela. Porque é melhor libertar sem culpado do que condenar um inocente. Nós temos que ver todo o contexto sobre ela para poder dar um veredicto. E se for para condenar ela, está falando contra.
E sai de falar contra, é melhor não abrir nem a boca. Bom, vamos agora perguntar ao irmão Sidney. Irmão Sidney. Espera lá, Sim, fala, dona Cícera, fale. E também falam que muitos pastores falam que quando o Abraão despediu elas, que despediu elas sem nada, sem provisão nenhuma. Não, De ele- nada, de dinheiro, Ele não deu dinheiro a ela, fez errado, porque ele tinha muito recurso. Isso aí é verdade. Porém, o que ela recebeu foi provisões para comer no caminho, comida. Isso aí ela levou. Comida sim. Ele mandou ela com comida. Agora, dinheiro não deu, porque era para ter dado. Ele errou nesse ponto aí. Veja como o ser humano é falho. Foi bom a senhora ter falado isso aí, que eu nem ia falar. Claro que isso aí o livro aborda, que ele não deu dinheiro a ela. Não deu não. O filho dela, com seu arco e sua flecha, já estava grande, ele tinha mais de 16 anos quando ele foi disperso, mais a mãe, e ele lá caçava, e por intermédio de suas caças ele adquiriu dinheiro e fama. Isso aí está escrito. Agora Abraão errou, que era para ele ter dado. Se ele estava mandando ela com uma criança, um adolescente, ela ia ter despesa, ia passar por algumas comunidades, com dinheiro ela comprava, e ele não deu dinheiro. Ele deu só provisões. Provisões. Tanto que, quando acabou a comida, o anjo desceu e falou com ela. Foi quando o anjo disse, Agar, falou com ela que ela ia ser também abençoada. Cadê que o Melá fez o contrário, amaldiçoou ela? O Melá que apareceu, que o povo chama anjo, abençoou. Então quem sou eu para falar contra aquele, vou fazer igual a Biliam, que o povo chama Balaão. Não posso. De maneira esse povo aí é abençoado. Eu não posso amaldiçoar. E a Escritura diz que da nossa boca vai sair bênção e maldição. Não podemos fazer isso. O que nós podemos fazer é pesquisar o livro, ter o verdadeiro conhecimento, para não ficar conversando glória e liluia, como muito protestante faz. Não sabe nada da Escritura, o que sabe dizer é glória e liluia. Que não é glória, é glória, e não é liluia. Liluia está errado também. Então quem falar assim não sabe nada. Nós temos que pesquisar e nunca nos alvorar em juiz mal, como é aquele juiz da cidade que arrochou cita. Tinha um juiz na cidade que era mau, só fazia julgamento errado. Então nós temos que fazer julgamento certo, julgar segundo a regra da justiça e não nos alvorar e condenar ninguém. Antes, se possível, olha, eu liberto todo mundo. Agora, não dizer também que todo mundo vai ser salvo, como diz alguns por aí. Que a pessoa pode fazer o que quiser no mundo afora, que no final dá no mesmo com quem cometeu impiedade, com quem cometeu justiça. Não é assim. A gente diz, olha, está no caminho errado, o caminho certo é esse. Venha para o caminho do bem. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, faça o que é correto. É assim que nós temos que ensinar. Então, o Todo-Poderoso, ele nos ensina dessa maneira. E nós não vimos o irmão Sidney. Irmão Sidney, comente mais uma vez. Sobre a história de Agar. Sim. Eu achei interessante as colocações da irmã, né? essa coisa, né, da intimidade, tudo que pode ter acontecido, né, o movimento deles, pode também ter influenciado, né, nas atitudes de Agar, né, naquela coisa de querer mostrar para Sarai, né, que ela era importante, né, que ela querendo ser mais importante que Sarai, alguma coisa assim, né? Então, é a coisa da emoção, né, da pessoa. E como vocês disseram, né, como você, o irmão Walter, se disse, se um anjo apareceu para ela, né, dando boas novas para ela, né, Foi por causa abençoando, do vamos filho dizer assim, dela né, que aconteceu isso. dizendo, ela Foi por causa do menino. Quando cresceu, ela queria que o menino assumisse as posições, porque ele era o mais velho. Por isso que a Sara queria que ela fosse. Exatamente. Viu, irmão Sidney? E vale salientar ainda que o plano dela, o que é que ela ambicionava? Ela sabia que Abraão já estava com 90 anos aproximadamente. Estava cada vez mais curvado sobre o seu cajado. Cada vez mais cansado. E ela já pensava assim, bom, ele é o primogênito. Ele vai herdar tudo que tem aqui. Ele vai ser o rei.
Então, ela planejava tudo isso, mas quando Sarai Abriu o olho. descobriu a verdade, foi que resolveu expulsar, porque ela cresceu o olho de ambição. Isso aí é um erro da parte dela. Porque ela tinha que se recolher, não vou dizer em sua insignificância, vou procurar um outro termo que ela é mais ela tinha que se recolher no seu lugar correto e aceitar o mais novo. Ela temia a segurança do filho dela menor. Ela aceitar o mais novo ser o líder e o filho dela ser irmão, também ser beneficiado, mas não com a primogenitura. Porque o segundo foi como aconteceu com Yaakov. Lá quando ele nasceu gêmeo com Esaú. Nós sabemos disso. Não nasceu gêmeo, mas a descendência de Esaú, de onde vem os romanos, os descendentes de Esaú foram péssimos. Se uniram com os descendentes de Agar no futuro, já para causar problema para os descendentes para os seus primos. Tudo da mesma família. Quando a gente lê o chamado apócrifo, os descendentes de Echave, que o povo chama Esaú, eles se uniram com os filhos de Agar para lutar contra o povo de Israel, que está no passado. Já houve essas alianças. Então, eles são malévolos nesse aspecto aí. E ela, vale ainda salientar, que como a Elisa estava dizendo aqui, ela teve a ganância, ela tinha a ganância de querer ser a mãe de um rei, para ser protegida, ela ali, o conhecimento que ela tinha da realeza, então ela ia ser uma rainha-mãe, e o filho ia dominar. Mas quando não era para ser dessa maneira, era para o mais novo, como no caso dos dois irmãos que nasceram um pegando o calcanhar do outro. O mais novo era Yaakov, que o povo chama Jacó. Só que eles não se davam bem. Mas vale salientar ainda que lá, na época, os dois, por ser filhos de mãe diferente, era um detalhe, para eles não se darem bem. Era por causa da Agar. Eles não se davam bem, porque a própria Agar, ela já incentivava o filho. Ela já ficava orientando ele, como se assim, nos bastidores, para que ele maltratasse o irmãozinho, porque ele maltratando podia até matar, o pequeno morrer. E o pequeno morrendo, o outro era o rei. O outro, ele não ia querer arrumar outro filho. Ficava naquilo que estava ali. A Sara tinha medo disso. Embora que isso, nós estamos conjecturando, mas vale salientar que Sarai tem medo, porque ela pensava assim, porque ela disse lá no texto, ele maltrata o meu pequeno Itzhak. Ele maltrata o meu pequeno, quer dizer, ele poderia matar o menino a qualquer momento. Sim. Porque ele empurrar ele no precipício daquele. Ali na região tinha muitas pedras ladeirosas, podia sair com ele ali, empurrar ele numa pedra baixa e ele caía, quebrava o pescoço, morria. Era uma forma fácil de matar o menino. E ela, a Agar, ela era uma mulher que sabia o que queria. Ela não era mais criança. Quando ele tinha a idade já de 16 anos, ela tinha quase 50, já era uma mulher bem madura. Uma mulher já amadurecida. Então ela sabia o que queria e os planos dela, na realidade, era isso, era o filho dominar. Pronto. Agora, não vamos com isso argumentar, com esse termo de ganância que nós estamos detectando nela, para julgar, dizer que ela é uma condenada. Que aí vamos pensar na balança o que ela fez no meio desse ano, o que ela fez no afazeres doméstico, no que ela sofreu, etc, etc. São vários fatores que quem tem que julgar é o Todo-Poderoso. Eu mesmo me abstenho disso aí. Entendeu? Eu não julgo ninguém como condenado, a não ser que tenha muito indício de criminalidade da pessoa. Indício de ruindade, de coisa malévola, só coisa ruim. Aí eu digo, rapaz, a tendência dessa pessoa é ir para a segunda morte. A tendência da pessoa é dizer isso para essa pessoa. Mas no caso de um personagem como Agar e outros que tem na Sagrada Escritura, o que nós temos que nos ater é abordar o assunto e ficar neutro com relação a essa questão de condenar. Porque não podemos fazer isso. Porque os filmes mostram que ela foi embora com ele bebezinho, não é verdade? Eles dizem aqui uma coisa interessante. Todo filme que mostra ela indo com um bebezinho é mentira. É mentira. É mentira. Quando Itzhak nasceu, ele tinha 13 anos. 13 anos. Tem prova disso aí, tem escrito sobre isso aí. Ele foi crescendo. Quando ele tinha 3 anos, o outro, o irmão dele mais novo, ele já tinha 16. Quando ele foi circuncidado, quando Abraão circuncidou ele, ele tinha 16 anos. Está escrito. Quando Abraão circuncidou ele,
foi quando Abraão ele tinha 16 anos. Então não podemos dizer que ele era um bebê. Ele era um bebê, isso é mentira. Todos os filmes, muitos filmes de Hollywood, muitos filmes feitos com relação à história sagrada, eles deturpam em muitos pontos. Eles deturpam. Certo, irmão? Irmão, olha assim, com relação a esses filmes, o que é que o irmão diz? Sobre quem? Sobre H? Sim, o filme feito tem 100% de verdade? Não tem. Não, tem nada. Exatamente. Porque o diabo manipula Hollywood, para não sair 100% de verdade. Ele não quer que saia 100% de verdade de um canal só, ter 100% de verdade. Ele quer casca de banana para a pessoa escorregar e cair. Ele joga verdade misturada com mentiras, muitas mentiras no meio de algumas verdades, que é para o povo acreditar no erro. O povo não gosta de ler, pesquisar a fundo os livros, aí vai para o filme de Hollywood. O filme de Hollywood tem verdade? Tem, mas tem muita mentira no meio. Concorda, dona Cícera? Concordo. Tá vendo? Cid, o que é que você diz do filme de Hollywood? Sidney? Hollywood é um antro, né? Exatamente. Tem muita coisa ali, muito ocultismo no meio, né? Muito. Sim. E mesmo quando eles fazem algum filme voltado assim para assunto histórico, bíblico, eles devem manipular, né? Ou deturpar alguma coisa. Exatamente. Então, foi bom ele administrar essa parte agora. Tem muitos filmes que mostram ela saindo com ele, bebê nos braços. É mentira. Ela criou ele num acampamento, ele já caçava por ali com badoque, que é aquela arco e flecha. Aqui no Nordeste chama badoque, né, Valdeci? Isso. Realmente é uma mentira. Realmente é uma mentira mesmo, porque quando o Isaac foi circuncidado, estava com 13 anos, mostrando os 13 meses aí de Israel. Exatamente. Porque 13 é número fatalítico. 12 das 12 tribos. Aí 13 tem que acontecer. 13 é número fatalítico. Por isso que o ano tem 13 meses. Termina 13 meses, termina o ano. Todos com 28 dias. Foi bom assim, para a gente ir para esse assunto agora. Porque o calendário do começo do mundo. Foi o mundo que mostrou os 13 meses de Israel, tá vendo? Quem? O calendário. Foi Isaac que ele foi circuncidado aos 13 anos. Foi o mundo que 13 mostrou ou 16? os 13 meses de 13 Israel. ou 16? Ô, Voraci, tá vendo uma falha aí, Voraci? Quando, não é bem assim. Quando Ishmael tinha 13 anos, Itzhak nasceu. Aí, quando ele tinha 16, foi circuncidado. Tá escrito. Ele já tinha 3 anos. 3 anos. Pra gente não confundir as coisas. E os irmãos não se davam bem. Então eles não se davam bem. Por isso que a Sara mandou embora. Ele foi circuncidado. Ele foi circuncidado com 13 anos, o Ishmael. E com 16 anos foi embora. Com 16, ele foi escolher um rapazinho. Isso. Não é isso que eu estou falando? Ele circuncidado, mas Itzhak não tinha 13 anos. Foi logo no 8º dia, Itzhak. Porque foi quando o Altíssimo deu a ele, você agora tem que ser circuncidado. Mandou ele, olha, ele estava bem velho. Você tem que ser circuncidado, você e toda a sua casa. É quando ele mostra no capítulo 17, 13 de Bereshit, que fala da circuncisão que Abraão tinha que fazer. Tinha que circuncidar toda a sua casa, inclusive ele e todo mundo. Aí Itzhak estava no 8º dia. Ishmael com 13 anos. E com 13 anos. Com mais 3 anos para frente, o menino tinha 3, o outro que nasceu tinha 3. Aí foi quando Sarai já pediu para tirar ele, que ele vinha judiando do menino, desde que ele nasceu. Ele judiava muito. Judiava muito do menino, batia, tal e tal. É. Aí teve que sair. A Sara ficou com medo. O julgamento a respeito do menino, né? Que apresenta o menino pequenininho aí lá no deserto, né? E isso, Era um homem feito já. É. quando ele é expulso, mas a mãe, ele tem 16 anos. Isso aí são favas contadas. Então ele não era criança, ele já era caçador. Tanto quando ele vai embora, mas a mãe, ele a protege, ele caça no caminho, para poder, a caça naquele tempo era farto, pegar animais que podia comer. Então ele pegava animais, era caçador. Tornou-se um caçador igual ao seu parente, cá depois chamado Isaú. Ele era caçador, o Ishmael.
Só que a escritura não fala, mas eu acho que ele machucou o menino. Por isso que Sara não quis mais ver. Que o Melá desceu e abençoou, ou seja, o Melá foi porta-voz. Quem abençoou Agar foi o próprio Criador, porque o Melá era só um porta-voz. Sim, exatamente, mas o texto não diz. Isso abençoou, ele é abençoado, o que ele abençoou, abençoado, o que ele abençoa, ele não amaldiçoa, porque ele vê o futuro. Exatamente. Além de todos nós. Então, se ela foi abençoada, não há maldição em cima de Agar. Não. Tira a questão que ela foi ou não foi. Ela não foi amaldiçoada, ela foi abençoada. E quando desabençoa, não amaldiçoa mais lá na frente, porque ele conhece o futuro. Exatamente. Dubai. Dubai é da descendência O deles, né? povo fala isso, assim, o povo de Dubai. Dubai hoje é uma das cidades. Dubai é uma das cidades mais modernas do mundo. Dubai é avançada, os prédios feitos com vidro. E são descendentes dela. O povo ali é tudo descendente dela, 100% daquele povo ali. Emirados Árabes. Aí depois vem a Arábia Saudita. Oi? São homens inteligentes. São. Então, exatamente, então não se pode, Foram muito abençoados. não se pode, sob hipótese alguma, usar textos, eu não vou dizer texto isolado, que isso não existe. Você conversa de texto isolado é conversa de protestante, que glória e aleluia. Não existe isso. Se tem um texto escrito, só tem aquele texto, eu tenho que ler ele e chegar a uma conclusão sobre ele. Se só tem sobre aquele texto, sobre aquele assunto, eu não vou dizer que é texto isolado, não é válido. Então eu não vou dar valor ao texto porque só tem aquele texto. Não. E geralmente nunca tem texto isolado. É porque a pessoa não sabe onde tem outro igual, mas a escritura é composta de textos similares em diversas pessoas, em sua composição. E o que nós queremos chegar à conclusão, agora foi falar da questão do Dubai, foi falar da questão dos árabes em geral, Líbano e outros países do mundo que são seus descendentes, são pessoas inteligentíssimas, criaram a 8ª nota musical, que é dificílimo para pessoas sem ser... Os israelitas são mais fácil aprender isso. A 8ª nota musical, que eu não sei nem que nome é, mas os árabes não têm só 7 notas musical, são 8. Na música árabe tem 8 notas. 8 notas. Então eles são inteligentíssimos. A medicina entre os árabes é muito avançada. A ciência, a cultura árabe em si, então eles são abençoados também. Agora, isso não leva à perfeição completa, porque a questão deles perseguirem Israel, aí já é o outro lado da moeda. Entendeu? Nós temos que nos ater a tudo isso. Mostrar que eles têm um lado bom, mas também que eles têm um lado ruim. E quanto ao julgamento, não podemos dizer que eles são condenados, porque aí é se alvorar em juiz e juiz ímpio. E não podemos fazer isso de hipótese alguma. O que nós podemos fazer é estudar o livro sobre eles, sobre a origem deles. Eles têm o sangue de pai Abraão, e isso já é muita coisa. De um grande homem, de um célebre homem, que dele nasceram reis, dele nasceram pessoas importantes, dele vem Yahushua HaMashiach, e o que podemos dizer é que o Todo-Poderoso tenha complacência da raça humana, seja descendente de Agar,